Bom, vamos ver o Teorema 1, que é a relação de Euler, nesse vídeo, e dois exemplos para aplicá-lo. Mas antes de fazê-los, vamos comentar aqui uns exemplos clássicos, né, de poliedro, que são que a gente mais usa, a gente usou muito já nesse curso. O tetraedro é um poliedro, né, de quatro faces. Pentaedro, octaedro, todos esses são poliedros, certo? E dependendo do caso, são convexos. Bom, esses são exemplos clássicos, nem convém a gente ficar comentando eles. E a gente vai ver aqui o Teorema 1, que é a relação de Euler. A relação de Euler é um teorema clássico da geometria que nos dá uma expressão exata entre o número de vértices, arestas e faces de um poliedro convexo. Na verdade, se um poliedro é convexo, essa é a condição necessária, né? É suficiente, né? É a hipótese. Se um poliedro é convexo, então ele satisfaz a relação de Euler, que é isso aqui. Então, todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler. Então, a relação de Euler diz o seguinte, que para todo poliedro convexo vale essa relação, que leva o mesmo nome do teorema, onde V é o número de vértices, A é o número de arestas e F é o número de faces. Então, V, o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces vai ser sempre igual a 2. Olha que interessante. Se o poliedro é convexo, esse número vai ser sempre igual a 2. É um resultado bastante fechado, né? Isso sempre ocorre quando o poliedro é convexo e com isso a gente tem essa relação numérica entre esses elementos, certo? A demonstração desse teorema não vai ser feita aqui. Por quê? Essa é uma demonstração bastante extensa, ela é muito extensa, e não convém fazer essa demonstração em vídeos EAD. Essa seria uma demonstração que às vezes até daria para fazer em lousa, mas aí ele talvez levaria mais de uma aula de lousa, em lousa, para fazer ela. Na internet você encontra vários textos e vários trabalhos que tratam da demonstração da relação de Euler. Existem várias formas de demonstrar, com várias técnicas diferentes, né? E eu coloquei aqui ver anexo, eu vou colocar uma dessas demonstrações de um trabalho em anexo junto com as notas de aula, né? Mas vocês têm outras opções para ver essa demonstração. Inclusive tem trabalhos de TCC, onde o principal teorema é esse, né? Ele tem uma certa complexidade, a demonstração, e já vi também trabalho de dissertação de mestrado profissional que trata desse assunto, certo? Então é isso. A relação de Euler diz que para todo poliedro convexo vale a relação de Euler, que é essa relação entre vértices, número de vértices, número de arestas e número de faces. Beleza? Uma relação bastante simples, né? E bastante interessante. Esse número sempre vai ser igual a 2. Vamos fazer dois exemplos simples aqui para aplicar, né? E o primeiro exemplo é uma aplicação direta. Se o poliedro é convexo, vale a relação de Euler, certo? E aqui no exemplo 1, a gente já tem, olhando, né, intuitivamente, a gente tem um poliedro convexo. Então, a relação de Euler vai valer aqui. O que a gente vai fazer é somente verificar para ver se a fórmula bate, certo? E pegar as manhinhas de identificar aqui os vértices, né, número de vértices, número de arestas e número de faces, certo? Então, esse poliedro é convexo, né, nesse exemplo, então a gente já sabe que vai ocorrer, a relação vai ser válida, certo? Então, bora lá. Temos que, olha só, o número de vértices, né, menos o número de arestas mais o número de faces vai ser igual. Bom, como esse poliedro é convexo, isso aqui vai ter que ser igual a 2, né, pelo teorema 1. Né? Vamos verificar. Número de vértices. Vamos fazer a contagem aqui. Eu vou contar aqui primeiro os de fora, depois os de dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui. 8, 9. Esses são os vértices, não tem mais do que isso. Então, o número de vértices, esse poliedro tem 9 vértices. Menos o número de arestas. Vamos identificar as arestas. Primeiro as de fora aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Depois aqui as de dentro, frontal. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 com as lá de trás.
Então, menos 18. Essas são todas as arestas, certo? Fique atento porque é fácil confundir e deixar de contar alguma delas. E por último, mais o número de faces. Opa, estava colocando o próprio F aqui. Número de faces. Vamos fazer a contagem aqui do número de faces. Vamos ver primeiro as frontais aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? Frontais. E tem mais 3 lá atrás. 9, 10, 11. Então, isso aqui mais 11, certo? Essa é a contagem. Vamos ver se bate. 9 com 11, 20. Menos 18 igual a 2. Ou seja, se verificou, isso só significa que a gente fez a contagem corretamente. Por quê? Porque esse poliedro é convexo. Então, pelo teorema, isso aqui teria que dar 2. A gente só está verificando, certo? Essa é uma aplicação imediata. E vamos para um próximo exemplo, que ele já tem um embasamento teórico mais interessante, que é o seguinte. A pergunta é: esse teorema de Euler não é uma equivalência, né, no enunciado. Ele diz o seguinte, que se o poliedro é convexo, então vale a relação de Euler, certo? Se isso, então isso. A pergunta é, vale a volta? Se um poliedro satisfaz a relação de Euler, então ele é convexo? Essa é a pergunta, vale a volta? E o que a gente vai demonstrar no exemplo 2 é que não vale a volta. Ou seja, a gente vai dar um contra-exemplo mostrando que a volta não vale. Ou seja, para que a volta valesse, teria que ter que se vale isso, então o poliedro é convexo. Então o que a gente vai fazer é dar exemplo de um poliedro onde satisfaz a relação de Euler, porém não é convexo. Então a gente vai dar exemplo de um poliedro não convexo que ainda assim satisfaz a relação de Euler, mostrando que essa condição é suficiente para essa, mas não necessária, certo? Então bora lá. Exemplo 2. E é um exemplo bem simples, né? Esse poliedro, para poder satisfazer, para poder ser um contra-exemplo para a volta da relação de Euler, basta a gente pegar inicialmente um cubo e fazer um corte lateral nele aqui, como foi feito aqui, certo? Isso aqui é um poliedro, certo? O que a gente vai verificar é o seguinte, a gente vai verificar a relação de Euler, para ele vai valer, mas a gente verifica também que ele não é convexo, né? E perceber que ele não é convexo, intuitivamente é bastante simples, porque convexo é quando não há cortes, né? Quando não tem aquela quebra para dentro, né? Quando ele é côncavo, né? Na verdade. E esse buraco aqui, lateral, ele faz com que esse poliedro seja côncavo nessa ponta. E aí a gente vai ter que ele não é convexo, mas essa é uma ideia somente intuitiva. Para verificar de maneira mais formal que ele não é convexo, basta você perceber que ele não satisfaz o item 3 da definição, porque é o item 3 que define que o poliedro seja convexo, ou seja, o plano de cada polígono deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço. Se você conseguir obter o plano de um polígono de modo que os demais polígonos não estejam no mesmo espaço determinado por ele, aí, desse modo, ele não vai ser convexo. E é o que ocorre com esse poliedro aqui, certo? Então, primeiro, vamos verificar a relação de Euler para ele. Temos que, vamos ver se ela se verifica. E, na verdade, vai se verificar, né? Um exemplo onde a relação de Euler se verifica, mas o poliedro não é convexo. Temos que, relação de Euler, número de vértices, menos número de arestas, mais número de faces, certo? Então, vamos fazer a contagem aqui. Número de vértices, vamos contar aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, certo? Tem 4 aqui embaixo, agora vamos contar em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desculpa, repetindo. 6 com 4, 10, certo? 11, 12, 13, 14, certo? Então, deu 14 vértices. 4 embaixo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esses são todos os vértices. Então, esse poliedro tem 14 vértices, certo? Número de arestas, menos o número de arestas. O número de arestas vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, embaixo e laterais. Agora, vamos contar em cima. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 arestas, certo? Vai por partes, né, para não se perder. E, por fim, mais o número de faces. O número de faces tem a face de baixo 1, as laterais 4, 2, 3, 4, 5, e agora vamos contar as de cima. 6, 7, 8, 9.
a gente tem 9 faces. Aí a gente faz as contas, 14 com 9 dá 23, menos 21 igual a 2. Ou seja, a relação de Euler se verifica. Então, temos que vale isso, ou seja, o polígono satisfaz a relação de Euler. A relação de Euler. Vamos colocar maiúsculo aqui, né? Porque é um resultado. É o nome do resultado. Relação de Euler. Certo? Satisfaz a relação de Euler. Porém, não é um polígono convexo. Porém, aí a gente justifica por quê. Não é um polígono. Desculpa, não é um poliedro, né? Ou seja, o poliedro... Eu escrevi polígono aqui, mas é poliedro. O poliedro satisfaz a relação de Euler, porém, nem precisa repetir a palavra poliedro aqui, porém não é convexo. Não é convexo. Por que ele não é convexo? Porque ele não satisfaz o item 3 da definição. Olha só, o item 3 diz o seguinte, que o plano de cada polígono deixa os demais polígonos no mesmo semi-espaço. Pode pegar essa face aqui de cima, se você pegar o plano determinado por ela, vai ter polígonos que estão num semi-espaço, determinado por ela, né, por esse plano aqui, e vai ter esses que estão em outro semi-espaço, ou seja, não estão todos contidos num semi-espaço, de modo a o item 3 da definição não se verifica. Dessa forma, esse poliedro não é convexo. Então, o poliedro satisfaz a relação de Euler, porém não é convexo, pois não satisfaz o item 3 da definição, certo? Então, se você eventualmente se deparar com um exercício que diz o seguinte, mostre que o teorema 1 da relação de Euler, que a recíproca do teorema 1 não é verdadeira. Esse seria um contra-exemplo, certo? Ou seja, com ele a gente prova que existem poliedros, né, que satisfazem a relação de Euler, mas não são convexos. Esse seria um exemplo. Satisfez a relação de Euler, né, mas não é um poliedro convexo. Beleza? 2 exemplos simples aí de aplicação desse teorema, e aí junto lá nas notas de aula eu anexo uma das formas de demonstrar esse teorema. Existem várias outras que você encontra online. Beleza? É isso aí.